Então vamos fechar os nossos olhos, buscando respirar profundamente. Respire bem devagar, lentamente, bem devagar. Respirando profundamente, soltando lentamente. Respirando, soltando. Respire fundo. Neste momento, pedimos a Jesus, junto a toda a equipe espiritual, que possa envolver o nosso coração, envolver os nossos pensamentos nessa imensidão de luz. Essa luz possa acalmar os nossos medos, diminuir as nossas angústias, trazer a luz para a nossa caminhada. Neste momento, que a espiritualidade possa nos trazer a sabedoria para que a gente consiga entender aquilo que vai nos ser passado, trazer para o nosso coração, nos envolver nessa imensidão de luz, nos amparando, nos iluminando. Respire bem devagarinho. Mentalize uma luz lilás que vai envolvendo os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Respire, solte devagar, que assim seja. Amém. Vamos abrir os nossos olhos. E eu venho trazer para a gente buscar refletir um pouquinho uma passagem de Jesus, que o Evangelho ele nos traz a respeito de uma grande tempestade que Jesus e os discípulos, eles ali passaram no Mar da Galileia, que diz o seguinte: Jesus entra num barco com os discípulos e durante a travessia do Mar da Galileia, levantou-se uma grande tempestade. As ondas quase levaram o barco, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos, apavorados, o acordaram e disseram: Senhor, salva-nos. Estamos percebendo. Então Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e tudo se acalma. Depois pergunta aos discípulos: Por que sois tímidos, homens de pouca fé? Eles ficaram maravilhados e disseram: Quem é este que é o vento que os mar obedecem? Então Jesus acalmou a tempestade. Então, nessa parábola, a gente busca refletir sobre as tempestades na nossa vida. Porque estar aqui na Terra, a gente vem com um programa aqui na Terra, uma programação. E dentro dessa programação, a gente nasce dentro dessa família, uma família que tem as nossas provas, família essas que a maioria não é a primeira vez que estamos vindo nessa encarnação, família que cada um é diferente, cada um pensa diferente, age diferente, cada um tem a sua opinião, e muitas vezes a gente quer mudar o outro, e na verdade nós temos que mudar. A gente quer mudar as pessoas, os familiares, para que os familiares se encaixem na nossa vida.
Então imagine ali Jesus com os apóstolos, cada um diferente do outro, alguns com opiniões muito fortes, assim como Pedro, ele tinha uma opinião muito forte. Pedro, Paulo. E Jesus ali, ele estava dormindo. Por quê? Porque o corpo físico dele, ele precisava descansar. O espírito, ele está livre, mas o corpo, ele precisa do descanso. E os discípulos caminhando com Jesus, eles viram todas as maravilhas que Jesus fez. Os discípulos que estavam ali, eles conheciam o mar da Galileia. Eles tinham ali o conhecimento, mas ficaram apavorados com aquilo que estava acontecendo. Mesmo ele caminhando ali com Jesus, vendo todas as curas, eles ficaram desesperados. Então Jesus, ao levantar, ele acalmou a tempestade e ainda questionou: onde está a fé de vocês? Nós aqui na Terra, a gente vive em grupo. E um dos grupos é dentro da nossa família. Um dos grupos é dentro do nosso trabalho. É grupos de amigos, são inúmeros grupos. Essa semana eu estava refletindo que já temos 5 anos de pandemia. 5 anos. Se passou muito rápido. A pandemia, ela nos trouxe muitos aprendizados. E um deles que a gente tem dificuldade em conviver em grupo. A gente tem essa dificuldade. No momento da pandemia, a maioria se encontrou com eu dentro, totalmente egoísta. Como a gente viu, um egoísmo grande. De pegar tudo para você e nada para o outro, não conseguir dividir. A pandemia, ela trouxe medo, ela trouxe insegurança, trouxe situações que todos nós passamos que saíram do controle. Um dia a tua vida ela tá de um jeito e do outro dia tu acorda e tu tem que fazer um isolamento e tudo muda. O medo do amanhã, que ficou gravado em cada um de nós. A pandemia, além do medo, ela trouxe insegurança. Ela acionou vários gatilhos de ansiedade, de medo, insegurança, ansiedade, a dificuldade em conviver em grupo, a dificuldade em viver com os nossos familiares. Despertou vários gatilhos dentro da gente. 5 anos se passaram. Nesses 5 anos, a gente tem pessoas que conseguiram evoluir, que conseguiram mudar suas vidas, e tem pessoas que a vida continuou a mesma coisa. A pandemia nos ensinou que existem tempestades e a gente tem que se precaver. Que é importante a gente ter a fé, que é importante a gente buscar ali o direcionamento de Deus, de Jesus, mas existem algumas tempestades na nossa vida. E nós temos que discernir quais são as nossas tempestades e quais são as tempestades dos outros. E isso a gente tem que aprender, porque às vezes a gente entra em tempestades que não são nossas. Existe uma tempestade coletiva, que a gente tem que se precaver. Quando vem uma tempestade e se a nossa casa está aberta, a gente não fecha essa casa, a gente não toma cuidado. A gente toma cuidado, senão molha tudo, vem aquele vento, molha tudo. Se nós estamos na rua, a gente vai lá e a gente toma cuidado. Só que estar aqui na terra,
vão acontecendo algumas coisas e nós temos que separar o joio e o trigo. Nós temos que escolher se a gente entra em algumas tempestades ou não entra. Nós temos que se perceber em quais tempestades nós estamos entrando, porque a gente vai somatizando dentro do nosso corpo. Tu vai pegando problema que não é teu. São as tempestades. A gente vai pegando problema que não é nosso e vai somatizando na gente. Durante uma tempestade, a gente pode fugir ou enfrentar. Emmanuel, ele nos traz que a dificuldade que todos nós temos quando a gente entra dentro de uma tempestade é ser o salvador da outra pessoa. Emmanuel, ele nos traz um trecho de uma fala que ele teve com Chico. Da gente o que? Ser o que? Salvador. E não buscar se salvar. As nossas dificuldades, que são as nossas provas, nós também não podemos transferir para outra pessoa. Tem como a gente transferir o nosso problema para outra pessoa? Não tem. Só que ele traz aqui que a gente pode fugir ou enfrentar. E ele traz também, vocês podem escolher. Se tu vai parar a tua tempestade e enfrentar, ou se tu vai pegar as tempestades dos outros. Os problemas dos outros. Quando é os outros, a gente pode dar um conselho, né? A pessoa está lá passando por uma dificuldade, a gente não vai lá dar um conselho? A gente pode dar um conselho, a gente pode dar um direcionamento, só que a gente não pode caminhar pelo outro. Não dá, né? Não dá para trazer a pessoa amarrada dentro da casa espírita, dentro da igreja. Serve para a gente, para outra pessoa pode ser que não seja o momento dela. Vai ter um momento, seja onde for, mas vai ter um momento dentro da caminhada da pessoa. Quando a gente olha as nossas tempestades, Emmanuel nos traz que a gente ganha quando a gente tem discernimento, quando a gente tem coragem, quando a gente enfrenta. Quando a gente enfrenta um problema, a gente se fortalece, a gente se conecta com uma força lá atrás. Porque muitas vezes a gente não se reconhece diante de um problema que estamos passando. A gente não reconhece a pessoa que a gente era lá atrás. Então hoje estão acontecendo algumas situações e tu te sente fraco na tua caminhada, tu te sente fraco, com fraqueza. E tu diz, né? Nossa, Mi, antes era tão mais fácil. Ou antes eu tinha um monte de problema, agora eu tenho essa quantidade de problema e está muito difícil, que eu não sei lidar. São aprendizados. Só que a gente está carregando experiência. E temos que colocar em prática a experiência. Se a gente cai de bicicleta 10 vezes, né? A gente vai lá, vai para um caminho. A gente cai 10 vezes, todas as vezes que tu levantar, vai ser diferente. Vai ser muito, muito, muito diferente. Porque tu vai estar mais precavido. A vida, ela é assim. Dentro da nossa família, existem algumas tempestades. E muitas tempestades somos nós que somos os causadores. Muitas tempestades que muitas vezes não são suas, são dos teus familiares. Só que a maioria das vezes a gente gosta de entrar nos rolos, né? A gente gosta de um rolo, né? A gente gosta de um rolo assim, que é incrível. E aí a gente fica mal, fica muito, muito, muito mal. Fica muito angustiado, porque
uma faísca, aquilo dali já vai dando uma labareda. Aí vem o quê? Os pensamentos. Vem a culpa, vem os pensamentos ruins, vem os pensamentos que não saem da nossa cabeça. Pensamento difícil, porque por amor a gente quer mudar as pessoas, mas nem sempre as pessoas elas vão caminhar com a gente. Então a gente tem que entrar num processo de aceitação, que é o que é do outro, né? Então se a pessoa pede ajuda, a gente também tem que dar um limite também. Nós temos que se colocar no limite e também dar um limite. Porque muita gente não está ainda no despertar com aquela força para se ajudar. E a gente se entristece. Também Chico, ele nos traz para que a gente consiga vencer uma tempestade que sempre a gente ganha e que todos nós, a gente vai atravessar um deserto. A gente vai ter um momento que a gente vai atravessar esse deserto. Nesse deserto que a gente se questiona, às vezes a gente questiona até Deus. O que Deus? O que está acontecendo comigo? Onde está Deus? Onde está a espiritualidade? Que parece que quando eu vou na casa espírita, eu vou na igreja, eu vou em alguns lugares, parece que as coisas ficam mais horríveis, mais terríveis. Tem gente, que ainda tem medo de espírito, tem medo da espiritualidade. Que às vezes não faz uma oração porque pensa que o espírito vai aparecer na frente, os mentores, todo mundo, Eles respeitam o livre-arbítrio. Então não vai ser assim. Só que a gente tem que se apegar à oração. Se apegar à oração. O medo, ele é algo que todos nós temos o medo, assim como os discípulos. Os discípulos andando com Jesus, eles tiveram medo e a insegurança. A parábola, ela nos traz que a gente, na nossa caminhada, vamos sentir medo, insegurança, desespero. E Jesus, ele nos traz, Jesus de lá do Antigo Testamento, a questão da fé. A questão da fé, que é a certeza, a fé, a esperança, a certeza que aquilo que é bom para ti vai acontecer. Mas também, às vezes não é no momento, na hora que tu quer. A gente briga com esse tempo da espiritualidade. Eu já briguei com o tempo da espiritualidade. Eu não entendia, quando eu entrei na casa espírita, por que as coisas, não eram no tempo que eu queria. Mas era no tempo que a espiritualidade ali colocou que era melhor para mim, porque eu estava dentro de um processo. E dentro desse processo, eles estavam ali me moldando na caminhada. E é um processo, gente, que vai demorando ali um pouquinho. Quando tu vai viajar, para um outro estado, tu vai de ônibus, de carro, demora, é doloroso, tu vai passando ali os apertos, só que tu vai chegar no teu destino. Então a espiritualidade, e aqui no Evangelho, eles tragam a questão da paciência diante de uma tempestade. Da paciência, da confiança. A gente passa assim pelos desertos, a gente é tentado muitas vezes com esses pensamentos intrusivos, pensamentos ruins que tu vê que não são pensamentos seus, que são influências, que é tu não pode, tu não vai conseguir, tá tudo ruim, não adianta. São obsessões quando tu se desconhece, tu não se enxerga mais como antes. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec questiona qual a influência dos espíritos em nossa vida. E eles colocam o tempo todo, a todo momento.
os espíritos eles colocam. O tempo todo, a todo momento. A gente recebe influenciação. Só que também a gente recebe mais luz também, que quando a luz chega, as sombras elas vão embora. Então lá também, no livro dos Espíritos, eles trazem para a gente, quando estamos próximos da luz, a sombra elas se afastam. Então é difícil também as influenciações. Só que a gente tem que chegar perto da luz, que é se aproximar um pouco mais do amor, dentro da nossa caminhada. Olhar para a gente com mais amorosidade. Está acontecendo uma tempestade na tua vida, tu está diante de uma grande batalha espiritual. Tu está nessa tempestade. E eu quero que vocês se perguntem hoje se essa tempestade que tu está vivendo é uma tempestade tua ou é uma tempestade do outro. E tu te meteu nesse rolo. E tu colocou ali uma capa de salvador e de salvadora. Então, eu quero que vocês respirem, né? Sejam sinceros com vocês. Quem acha que está no meio de uma batalha espiritual, que a tempestade é sua, levanta a mão. Pode levantar bem alto. Quem acha que a tempestade é tua? Quem acha que a tempestade é do outro e tu tá no meio do rolo? Levante a mão. Quem está no meio das duas tempestades? Tá. Certo. Ok. Então tem muita tempestade acontecendo. Só que a gente tem que o quê? Fé. Ter resiliência. Buscar passar por esse processo. Doloroso, dói. É uma batalha espiritual? É uma batalha espiritual. Só que a gente vai passar por essa tempestade, a gente tem que achar a nossa fé de novo, que a gente se perdeu. Porque ainda a gente tem dificuldades em orações, né? Ainda tem pessoas que falam assim para mim, eu não quero incomodar Deus. Eu não quero orar. Deixa, né? Só que Jesus, quando estava aqui na terra, ele orava o tempo todo. O tempo todo ele falava com Deus. Quando Jesus estava encarnado aqui. Ele sempre estava buscando a oração. Sempre, gente. A gente pegar lá o Evangelho a todo momento, a todo instante. Então, Jesus, Filho de Deus, que veio aqui na terra para nos ensinar o caminho para que a gente conseguisse ali evoluir, ele orava e falava com Deus o tempo todo. Em decisões importantes, ele entrava em vigilância e orava. E tinha fé. Jesus, quando estava aqui, ele sempre perguntava se as pessoas que estavam ali buscando a cura, se queriam ali se curar. Porque muitas vezes, né, a gente vai passando por algumas situações e a gente vai procrastinando a nossa cura. A gente vai procrastinando, vai se deixando de lado. Vai se deixando de lado. Isso é prejudicial. Jesus o tempo todo ele orava. Então a gente aqui, como é que a gente não vai fazer uma oração? Como é que a gente não vai vigiar os nossos pensamentos? Como é que a gente vai deixar a vida me levar? Não dá. Porque essa tempestade ela vai ficando maior. E vem os tsunami na tua vida. Só que a gente tem um poder de parar ela, reagindo.
Ficar deitado na cama esperando que as pessoas resolvam os nossos problemas não vão funcionar. Não vai funcionar. Ficar esperando pela morte da gente também não. Senão a gente desencarna, a gente nem sabe que desencarnou. A gente nem sabe e fica ali anos vivendo como se nada mudou. Esperar que a família mude, que o namorado mude, que o marido mude, também não vai dar certo. Porque somos o quê? Nós que temos que mudar. Esperar que o outro, faça algo por ti também não vai funcionar. Porque nós temos ali o poder da gente sair dessa situação reagindo. Reaja. O centro espírita aqui, quando vocês veem, é uma parte. É uma partezinha. E tem uma outra parte que a equipe espiritual, eles estão nas suas casas, médicos, enfermeiros. Só que também a gente tem que estar aberto à oração. Ore dentro da tua casa. Faça o evangelho no lar. A Bíblia não é para ficar bonito em cima do armário, em cima da mesa. Pegue a sua família, vá fazer uma oração, lê um trecho da Bíblia, ensina teus filhos a lerem a Bíblia, ensine teus filhos a ir para o caminho de luz. Mesmo eles não entendendo nada, vai lá, ensine. Hoje tem aquelas Bíblias infantis, que ali tu vai estar passando para eles algo bom, algo da luz. Busque trazer luz para a tua casa, tirando todos os entulhos, tirando todas as coisas quebradas, lavando aquela louça que tu vai deixando para amanhã, Isso daí chama o obsessor para dentro da sua casa. Porque ele se alimenta do ectoplasma, da energia que está ali. Entra naquele armário, naquele guarda-roupa. Tire as coisas que tu não está mais usando. Aqueles papéis lá de 20, 30 anos atrás, que tu está acumulando. Isso não faz bem para ti. Como é que tu vai reagir dentro de uma casa se tu não abre essa casa? Um monte de entulho. Nem tu aguenta ficar dentro dessa casa que te sufoca. Que alguém fala um ato, diz B, C, D, Z. Tenham paciência. A gente tem que reagir. Abra a sua casa. Busque se tratar bem. Faça uma oração. Não vá com esses pensamentos ruins já para o teu trabalho. Que hoje vai ser um dia ruim. Que terrível, porque o meu chefe, porque vai ser um dia ruim. Porque eu não gosto mais dos meus colegas, que eu não aguento mais. Porque uma coisa eu aprendi assim, Quando alguém da família fala que tu tá muito chato, reflita. Entre em reflexão. Respire. E busque rever algo aí dentro de ti. Porque quando a gente está na baixa vibração, a gente não se vê que a gente está tão ruim. E às vezes a gente acha que está bem e não, porque a gente reclama demais. Aí reclama, só traz ré para a tua vida. Então que a gente consiga, nessa corrente de luz, reagir essa semana. Reagir, sair final de semana de dentro dessa casa, porque eu vejo bastante, eu sou muito curiosa, E dentro da minha curiosidade, às vezes eu estou no Instagram e às vezes eu vejo, É Netflix de manhã, eu penso, nossa, as pessoas muito em casa, Muito em casa, consumindo televisão, e fica aquele consumo. Saia
Vai pegar um tênis, vai caminhar, vai visitar um amigo, vai visitar um parente. Saia dessa televisão. Saia dessa televisão. Busque assim a colocar uma música dentro de casa. Busque assim a trazer vida para ti, para dentro da tua casa. Não que tu vá fazer isso, né? Todo final de semana, mas se propõe assim, ó, em 15 dias eu vou dar uma volta. Eu não posso assim entrar dentro da minha casa numa sexta e só sair segunda-feira. E o único lugar que eu vou é o mercado. Tá errado? Porque a depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela é comparada, um exemplo, né? Não comparada, mas um pouquinho igual a diabetes. Uma doença silenciosa. Quando tu vê, ela vai te contaminando aos poucos e tu tá dentro de um processo silencioso. Que tu não acha graça mais estar em casa. Não acha graça mais estar com pessoas, acha chato pessoas. Não acha graça mais escutar uma música. E no teu trabalho, tu não acha mais graça. E às vezes a gente se engana aqui. Às vezes a gente pode até pensar que a gente evoluiu tanto que a gente não quer mais sair. Que a gente evoluiu tanto, né? Que eu não quero mais ficar com a minha família, eu não quero mais ver pessoas, eu não quero nada. Né? Que eles estão numa vibração e tu tá em outra. Né? Nem sempre. Porque Jesus na caminhada aqui, ele ia aniversário, ele ia casamento, ele ia em eventos. Jesus, ele passeava bastante. Que às vezes é fácil a gente conviver, né? Ser amigo só daquele que fala as mesmas coisas do que a gente. Difícil a gente viver com os diferentes. Aí dá os conflitos. Porque Jesus, ele tinha uma vida ativa e ele era Jesus. Jesus, ele não ensinou a ficar dentro de casa, trancado dentro de casa, não. Jesus, ele ensinou a liberdade, a vida, o amor, até a paciência. Com aquela pessoa que nos tira do sério, ele foi muito paciente. Muito, 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 muito paciente. Ele ensinou a gente reagir diante de uma tempestade e a ter calma diante das nossas dificuldades. Então, eu não sei qual tempestade que tu está passando, mas é possível sim tu sair dela. A espiritualidade faz a parte dela, só que nós temos que fazer a nossa parte, reagindo. Reaja. A gente tem que reagir. Tu tá numa luta espiritual e tu recebe visitas espirituais e tu tá ali dentro de casa, desanimado. Aí não ora, nós temos o livre-arbítrio. Se a gente não falar com Deus, as coisas elas não vão acontecer. Porque a gente não fala como a gente está. A gente não tem esse diálogo com Deus. Busque ter um diálogo com Deus. Busque dentro da tua casa dobrar o joelho, orar. Ao levantar, ore e agradece. Colocar um pensamento bom para que tu consiga praticar no teu dia. Buscar reagir dentro das tuas dificuldades. Buscar parar essa tempestade dentro da tua vida. Parem essa tempestade, senão essa tempestade ela vai virar um tsunami dentro da vida de vocês. Então agora a gente vai chamar os médiuns para que a gente consiga fazer a prece, as orações e as preces. E que vocês consigam refletir se essas tempestades são suas mesmo ou se é de outra pessoa. Que quando a tempestade é de um todo, né? A gente procura todo mundo se ajudar, porque a gente vai criando ali consciência, né? Cada um ajuda um pouquinho. Ou alguns mais, outros menos, né? Mas cada um vai ajudar um pouquinho. Quando é nossa, a gente tem que buscar pensar, será que é minha? Será que é problema do fulano, do ciclano? Não é uma coisa coletiva e eu tô aqui, ó, sofrendo, né?
Tirem essa capa de ser salvadores. Então vamos fechar os nossos olhos. Busquem respirar profundamente, soltando bem devagar, respirando profundamente, bem devagar. Neste momento, busque dentro de você uma luz que vai irradiando dentro de cada um. Esta luz é a luz do amor que vai acalmando essas dores de dentro de vossas almas. Vai acalmando essas angústias dentro dos vossos corações. Vai diminuindo esse desespero que vai envolvendo as vossas almas. Amados irmãos, neste momento, o Mestre amado Jesus vai envolvendo os corações e os pensamentos. Amados irmãos, nenhuma tempestade é para sempre. Cristo, quando esteve aqui, ensinou a lutar, a ter paciência. Cristo ensinou que para parar uma tempestade é necessário ter a fé. É necessário ter o amor, ter a reação. É necessário se erguer para vencer as batalhas espirituais em vossas vidas, amores. Pois há batalhas espirituais, sempre existiram, só que hoje na Terra mais intenso, a batalha dos pensamentos, dessas dores emocionais, através das depressões, das crises de ansiedade e as síndromes do pânico, doenças da matéria, do emocional e da alma. Queridos irmãos, que possam com a luz de Cristo serem envolvidos nessa imensidão de luz. Jesus, junto a Nossa Senhora, possa envolver os corações nesta grande corrente de amor e de luz. Jesus possa acalentar os corações, iluminar os pensamentos, trazendo a luz para todos vocês. Jesus, infinita luz, traz a força necessária para que consigam vencer as dificuldades. Não desistam, amados, da caminhada da vida. Busque as orações em vossos lares, o amor com os vossos familiares, o amor com vocês mesmos. Busquem a
amados, orações, pensamentos de luz, pensamentos bons, Jesus possa envolvê-los no amor tão grandioso, no amor tão profundo, no amor que fez com que reencarnassem de novo, como uma chance de perdoar, de praticar o amor. Uma chance, irmão, estar na terra é uma chance de amar, de perdoar, enquanto estão na terra. Que Nossa Senhora vos guie e vos ampare. Que essa luz de Jesus esteja em vossas casas. Que o Mestre Jesus diminua essa dor emocional que se instalou em vossa alma. Que o Mestre amado Jesus possa amparar, iluminar e vos envolver. Respire fundo, solte devagar. Respire agora profundamente e solte lentamente neste momento. Que o Mestre Jesus nos guarde, nos ampare, nos ilumine, em nome do Pai amado. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Então, respiremos profundamente, soltando devagar. Que a gente possa guardar dentro do nosso coração essa palestra, essa nossa conversa. Que a gente possa refletir em quais tempestades nós estamos e que a gente possa reagir a esses tsunami que estão acontecendo. Tem gente que está se armando uma tempestade na vida, outros estão no meio da tempestade e outros já estão no tsunami, né? Então, que a gente consiga ali ter o direcionamento para que a gente consiga parar isso que está acontecendo na nossa vida. Então, reagem, gente, com toda a força de vocês. Busque, assim, reagir. Cuidar da saúde emocional de vocês. Reagem, assim, com toda a força de dentro do coração de vocês.